Guardando o pessoal aí na sala. Tô chegando aí. Bom dia, vamos esperar o pessoal chegar aí. Um minutinho para a gente começar. Avisa a galera, Arthur. Avisa a galera que a gente já começou. Vitório, vamos lá. Vamos lá que o dia hoje tá pegando fogo. Acho que depois de puxão de orelha de Bebel lá do pessoal, aquele pessoal que Bebel falou lá no grupo do WhatsApp lá, rapaz, nunca apareceu na minha aula. Nunca vi lá a lista lá do pessoal. Pelo visto, só vai ter vocês dois hoje, né? Nessa segunda aula, porque o restante ficou onde? Vocês estavam tendo aula de quê agora? Tá tendo aula de história Ah, era aula de história com Caio ou com Rosney? com o Caio. Por isso que Ah, com demorou um Caio. pouquinho. Ah, tô entendendo. Não, mas eu também demorei. Eu estava na aula do primeiro ano, e aí o pessoal do primeiro ano também terminou em cima da hora. A gente terminou às 10h30 exatamente hoje. Hoje fez uma aula tá bastante proveitosa, assim como a de vocês também, que eu fico com pena quando eu vou terminar. Aqueles assuntos também são bons. O assunto de geometria espacial eu acho até bem melhor do que os assuntos lá do primeiro ano, que é trigonometria. Então, vai lá, o pessoal já está entrando aí, está começando. Vamos lá, vamos à aula aí. Boa parte já entrou. Alice, onde é que se Professor, encontra Kaique, hein? Ah, eu vi. ele disse que vai entrar. Tem. Oi, Alice, diga aí para você apertar. O senhor sabe quando vai começar as provas? Olha, veja só, eles lançaram o calendário naquele dia, não foi? E aí, por Aham. conta daquele negócio da internet, aquele rolo todo lá, eles cancelaram. Foi a única instrução que deram a gente que, a priori, as provas estavam sem data marcada ainda, mas que os professores já fossem preparando. Que a gente fosse preparando as provas, né? Aí a gente está só organizando, né? Preparando as provas, Hum. lembrando que as provas não vai ser 100% fechada, vai ter questões abertas, né? E aí eu acho que é porque deve estar analisando como fazer a prova, né? Eu acho que deve estar pensando nisso aí, em novas estratégias aí, para não ter que ser afetado novamente pelo caso da internet, entendeu? Então, como será feito isso aí? Eu acho que ele deve estar A prova analisando. provavelmente vai ser com consulta, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não, Porque se não não tem tiver, como. a gente vai consultar do mesmo Vai constar jeito. do mesmo jeito, não tem como. Mas assim, deve ser uma prova bem pulseira aberta, tem que ter o seu cálculo lá, aquele processo todo, tudinho. Assim que eles tiverem instruções da prova, repassarem para mim, eu repasso para vocês. Não se preocupe. Eles vão repassar também no grupo. Caso vocês não entendam, eu explico mais ou menos. A prova vai ser assim, assim, assado. Entendeu? Não se preocupe. Tá bom? Mas vamos lá. É, continuando, né? O que a gente viu lá no primeiro horário. A gente parou aí, nos prismas especiais. Por que ele recebe esse nome de especial? Na verdade, é eu que intitulo esses dois prismas aí de especial. Mas cada um deles ele tem um papel importante dentro dos prismas. Primeiro, pelo fato de ser as duas figuras que caem com mais frequência nos vestibulares. Então, normalmente tem um cubo, normalmente tem um paralelepípedo. São figuras que no nosso dia a dia a gente vê isso com frequência. Por exemplo, quem tem a rua que não é asfaltada, né, tem aquele calçamento que o pessoal fala, as pedrinhas que ficam no centro, no centro não, na parte, na região interna da rua, são cubos, são pequenos cubos, né? E as pedrinhas que ficam na lateral, que o pessoal chama de meio fio, né, são os paralelepípedos. Então, o formato em si ajuda bastante e contribui para diversas construções. Se a gente vê, por exemplo, os edifícios, boa parte deles são construídos no formato de um paralelepípedo, né? Mesmo que o paralelepípedo ele não esteja deitado como está esse aí, mas boa parte dos edifícios tem esse formato. Pela estrutura, alguns arquitetos dizem que é mais resistente, né, e diversas situações. E, além disso, ele recebe um nome por mim de especiais, porque eles são os prismas que têm suas próprias fórmulas,
suas próprias propriedades específicas, tem diversos detalhes que esses dois danadinhos trabalham de forma meio que individual, única, né? Cada uma tem suas particularidades. Lembrando que todas as formas que a gente viu anteriormente, que foram essas aqui, a área lateral é dado por perímetro da base, que multiplica a altura, área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral, e o volume que é dado pela área da base vezes a altura. Então, essas três formas são as formas que respondem tudo de qualquer prisma. Tá bom? São as formulazinhas que você responde tudo. Com essas três, você responde qualquer coisa dos prismas. Tá bom? Qualquer questão. Eu lembro que ano passado a turma que agora é terceiro ano, fez assim: professor, eu duvido o senhor fazer aquela prova que o senhor fez com essas três fórmulas. Aí eu, na aula seguinte, eu disse a ele: olha, eu não costumo fazer isso não, né? Mas você duvidou, vamos responder as questões. Aí a gente pegou a prova todinha e respondeu toda a prova de prisma com apenas essas três fórmulas. A gente respondeu ela todinha. Ela, não, mas precisou usar a formulazinha do triângulo equilátero. Eu disse sim, mas do triângulo equilátero para a área da base foi o que eu mais alertei na aula. Né? Que é a área do triângulo equilátero, a área do quadrado, a área de um retângulo, que são as necessidades que acontecem na geometria plana. Mas com as três fórmulas que a gente tem aí, a gente consegue responder qualquer coisa sobre prisma. A gente vai ver agora uma gama de fórmulas referente ao cubo e ao paralelepípedo. Algumas são bastante especiais, tá bom? Mas elas não são obrigatórias na hora da memorização. Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro o paralelepípedo. Né? Até o nome é difícil de falar. Treinei muito para poder estar repetindo aqui para vocês. Paralelepípedo. Né? Paralelepípedo. E por aí vai. Né? Então, paralelepípedo. Eu acho que eu até digitei errado aí. Não, tá certo. Digitei certinho. Ou caixinha. Fica mais fácil aí para a gente falar. Caixinha. Um trava-língua danado. Isso aí é um verdadeiro palavrão. Paralelepípedo. Os elementos do paralelepípedo são igual ao prisma convencional: comprimento, largura, altura, diagonal, diagonal da face. Chama a atenção disso aqui, é diagonal. Quem gosta muito desse tipo de situação aqui das diagonais é a UPE. A UPE adora colocar no SSA uma questão que diz assim: temos uma formiguinha que saiu andando de um ponto a outro, qual é a menor distância se essa formiguinha quisesse chegar no outro lado da caixinha? E aí a gente sabe que a menor distância seria pela diagonal, ela andando pela diagonal. Então essas questõezinhas assim, que a UPE gosta muito, que envolve diagonal. E aí a gente vai ver as fórmulas dessa diagonal, como encontrar essa diagonal. Eu não chamo nem de fórmula, na verdade, a gente vai ver a relação trigonométrica que é encontrada aí. Se você observar, ó, essa figura aqui, né, azul, né, que eu vou destacar agora assim, uns traçadinhos vermelhos, é um triângulo. E esse triângulo é um triângulo, ó, retângulo. Bom, então a gente pode observar isso aí com tranquilidade. Outra particularidade está sendo a área total. Professor, eu posso usar a área total, aquela fórmula lá de prisma no paralelepípedo? Pode sim, à vontade. Bom, você pode usar. Mas o paralelepípedo, ou a caixinha, né, como a gente está vendo aí, pode ser calculada a área total de forma mais rápida, desse jeitinho aí. Tá bom? Você calcular a área de cada uma das faces, ou seja, uma face lateral, a outra face lateral, porque o que acontece? No paralelepípedo, as faces elas vão ter duas a duas faces diferentes. Eu deixei destacado aí a base, essa lateral e essa outra lateral. Ó. Então vão ter faces diferentes. Vamos dizer, acho que de forma mais prática seria você imaginar como se o seu quarto fosse uma caixinha dessa aí. Se você observar, ó, as paredes, se seu quarto não for um quadrado, né, não for tudo igual, mas você vai ver que as paredes laterais, elas só são iguais uma de frente da outra. O teto da sua casa com o chão, tá bom? Então, o teto com o chão, uma parede e a outra parede, do seu lado esquerdo e do seu lado direito, e a parede que está na sua frente e que está atrás de você.
você vai ver que tem diferença. Se você olhar a parede que está na sua frente com a parede que está na sua esquerda, você vai ver que elas têm tamanhos diferentes. A não ser que o seu quarto ela seja um cubo, né? Ou seja, as paredes são todas iguais, do mesmo tamanho. Mas se for diferente, como eu estou falando para você, tiver nesse formato retangular, você está dentro de uma caixinha. E aí, por exemplo, se alguém chegasse e dissesse, eu quero colocar um papel de parede no seu quarto, você quer fazer do seu quarto um estúdio aí de youtuber e quer fazer vários cenários. E você quer cobrir toda a parede, você não quer pintar, você quer cobrir a parede com papel de parede, né? O papel adesivo, sei lá. Mas se você quer cobrir essa parede toda, o que é que você vai fazer? Você vai calcular a área de uma parede, calcula a área da outra parede, por exemplo, da parede da esquerda, da parede na sua frente, e diga, eu quero também revestir o teto. Quero que o teto do meu quarto aí fique parecendo o céu. Né? E só a lâmpadazinha no meio ali acabou-se, mas eu quero o céu nesse teto aí. Aí você calcula a área do teto. Se você somar essas 3 áreas que você calculou e multiplicar por 2, você tem a área total do seu quarto. Você tem a área total do seu quarto. Tá bom? Muito cuidado que esse cálculo dessa área não quer dizer o cálculo para colocar cerâmica no piso. Tá bom? Porque o piso ele só calcularia essa área aqui. Ó. Essa área aqui. Tá bom? Muito cuidado para a pessoa não pensar, não, eu calculei aqui, deu tantos metro quadrado de área. Né? E aí, vamos dizer, seu pai foi colocar cerâmica aí no seu quarto e deu bem menos a quantidade de área porque ele só colocou no chão, em uma das faces da caixinha. Okay? Vamos lá, avançando aí. O volume do paralelepípedo. Um volume mais fácil do que o outro volume. O produto das 3 dimensões. A vezes B vezes C. O produto da largura pelo comprimento e altura. Bom? Então, o produto das 3 dimensões é o volume da caixinha. Ok? Bem fácil aí, bem prático para vocês aí. Tem que decorar isso tudo, professor, e ficar à vontade. Posso fazer com a outra fórmula? Pode sim, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Veja que o A vezes B aqui, o A vezes B aqui, ele é a mesma coisa que a área da base. Ó. O A vezes B é a base aqui. E a área, vixe, tentei riscar vermelho no vermelho, deu certinho. Parece quase nada. Né? Então é a base que a gente tem aí. Tá bom? Então, é a mesma fórmula anterior, só que voltada para o paralelepípedo. Avançar aí. Ó, um detalhe interessante, quando se fala de volume, isso não só para o paralelepípedo, tá bom? Para qualquer outra figura. Quando se fala de volume, a gente precisa lembrar disso aí. Tá bom? E o volume, ele pode ser convertido. Né? E aí lembrar dessa relação. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá bom? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Lembrar disso aí. Beleza? Não esquecer. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ok? Isso vocês vão usar muito em química, tá bom? Em química vocês vão usar bastante, mas em matemática também, em geometria, vocês vão fazer muito essas conversões. Eu vi isso em unidade de medida, foi o capítulo anterior. Né? Então, lembrar, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Aí, agora aí, o volume de um paralelepípedo, eita, tá errado, é só o título aí, não é volume não. Isso aqui não é volume. Deixa eu riscar aqui. Isso é diagonal. Tá bom? Então, a diagonal de um paralelepípedo pode ser encontrada por essa fórmula aqui. Então, a diagonal de um paralelepípedo pode ser encontrada com essa fórmula aí. Okay? A diagonal D, esse Dzão aqui. Dzão, essa é a diagonal D. Professor, e a diagonal da face? Ou seja, essa diagonal daqui de baixo aqui. Essa diagonal da face vai depender de que face ele corresponde. Se for a base, que é esse triângulo vermelho, então seria d ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Dzinho, diagonal da face. Só que aqui no caso vai ser a diagonal dessa face aqui, AB. Se for a diagonal dessa face aqui lateral, já seria BC. Aí por isso que a gente não coloca como fórmula, porque senão você ia ficar todo confuso.
só quer que entenda que isso aqui vai gerar um triângulo. E um triângulo retângulo aqui. Beleza? Se for essa daqui de trás, a diagonal daqui de trás, aí já seria d ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Tá bom? Só que não é para decorar isso aqui não, porque isso geralmente não é pedido. Agora, essa daqui é boa, é importante. Deixa eu ver aqui o que é que estão perguntando aqui. Tem Bhaskara não. Não se preocupe. O pessoal já sabe, já até quem é que perguntou isso. Não precisa nem eu falar. Não tem Bhaskara não. Não se preocupe não, tá bom? Nada com Bhaskara. Pode acontecer de aparecer alguma questão que envolva equação de segundo grau. Mas é algo raro de acontecer, tá bom? É algo raro, né? Tão frequente não. Tá bom? Não se preocupe. Mas vamos lá, vamos avançar aí. Cubo. Pronto, chegamos ao cubo. Vimos tudo sobre a caixinha, agora é o cubo. O cubo se resume a essa página aí. Vocês estão vendo aí todas as fórmulas. A área total, o volume, a diagonal, no caso, a diagonal do cubo, a diagonal da face. O bom é que o cubo, por ser tudo igual, ó, todas as faces são iguais, então a diagonal da face, que é o Dzinho, está aqui. Ó. Pode ser encontrado e pode ser utilizado como se fosse uma fórmula normal, já que A é igual a B, que é igual a C. Bom? Então, são todas as fórmulas aí. Você pode fazer esse resumo no seu caderno, tá bom? Não esquece, se caso você tirar foto do seu caderno aí, com esse resumo bacana aí, interessante aí, não esquece de marcar o professor Rafael, ajudar aí o professor Otávio, né? Não vou nem dizer o professor Rafael, o pessoal não pensar que é Rafael Freitas, né? Esses dias, Rafael Freitas me disse que tiraram um print de uma das aulas minhas e marcaram ele. Mas, tá lá. Tamo junto, todo mundo é Rafael, todo mundo é professor de matemática, tudo certo. Mas não esquece de marcar, é @Rafael Chulipa. Tá bom? Então tá aí, área total, volume, diagonal do cubo e diagonal da face. Todas essas fórmulas aí são interessantes. Professor, preciso decorar tudo isso? É como eu digo, isso é uma questão de opinião. É importante saber, porque você ganha tempo. Mas se você não quer decorar tudo isso, você pode usar, por exemplo, a fórmulazinha de volume que a gente aprendeu, né? A área da base vezes a altura. Então, a área da base aqui é o quê? A vezes B. Só que B é igual a A. Então, é a mesma coisa que eu tiver A vezes A. E a altura é C. Só que C também não é igual a A. Né? Então, se eu tivesse um A. A vezes A vezes A ao cubo. Veja que é a mesma forma, só reduzida. Por conta das propriedades do cubo. Como o cubo tem essas propriedades, aí acabou que algum matemático arrumou direitinho as fórmulas e deixou tudo arrumadinho para ficar de forma prática e objetiva ali, para você resolver quando a questão se refere ao cubo. Beleza, galera? Tranquilo até aí. Tranquilo até aí para a gente poder iniciar as atividades. Alguém tem alguma dúvida a mais? Então vamos fazer algumas questõezinhas aí, praticar algumas questões. Lembrando que essas questões eu tiro sempre do livro de vocês, tá bom? Então está sempre no livro aí. Eu só me recordo a página e o número da questão. Né? Porque quando eu estou preparando a aula aí, eu acabo não colocando necessariamente na mesma ordem que o livro. Aí vocês com o livro aberto aí vai encontrar aí a questão depois aí quando você estiver revendo a aula. Ok? Aproveita também, vocês que são mais próximos aí dos coleguinhas que vivem sempre faltando, né? Deixa eu dizer aqui a vocês aqui, os colegas aí que sempre não está aparecendo aí, né? Por exemplo, Walter aí, conhece muito aí Raíssa, né? Então, conversar com ela porque dela tá faltando as aulas, diga a ela que eu sinto falta, né? Pode parecer que eu não estou observando aí a presença de vocês, mas estou sempre anotando a presença de vocês aqui, né? A presença de vocês está sempre anotando aqui tudo direitinho. Então, Raíssa, Isabel, Vitória, por exemplo, quem for mais próximo dela aí, conversar com ela, perguntar o porquê dela estar faltando aí, o que é que está acontecendo, ela está achando o horário ruim, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, ela conversar comigo para ver instruções aí, o que é que eu posso ver alternativa para ter a frequência desse pessoal. Também aproveito do pessoal dos outros, né? Deixa eu ver, eu acho que
Rafael aí deve ser, né, que vive sentado perto dos meninos lá, os novatos que chegaram agora há pouco, né, que são de Surubinha ali, o pessoal de Umbuzeiro que está ali por perto. Então, conversar com o pessoal lá. Diga que o professor Rafael está sentindo saudade deles aí, está sentindo a falta desse pessoal, a frequência dele nas aulas. Tá bom? Então, e também não só nas aulas. Se fosse só nas aulas, eu ainda ficava ali mais ou menos, mas nas atividades também. Tá bom? Ambos que não aparecem nas aulas também não fazem as atividades, eu também não sei o porquê, né? Mas aí tentar conversar com eles, vocês que são mais próximos aí, tá bom? Então vamos lá, vamos às atividades aí. Ninguém disse que estava com dúvida. Vamos fazer essa questãozinha aí. Uma indústria precisa fabricar 10.000 caixas com medidas da figura a seguir. Desprezando as abas, aproximadamente quantos metros quadrados de papelão serão necessários para a confecção das caixas? Então vai lá. Ele deu a dimensão de uma caixinha só. Então vamos calcular. Deixa eu ver se eu reduzo essa questão aí para ela ficar com espaço. Não. Então, ó, vamos calcular aí a dimensão dessa caixa. Então ele quer saber, como ele disse aqui, é metro quadrado, a gente aprendeu que isso aqui é o quê? Área. Então, a gente aprendeu que isso aí é área. Toda vez que tiver o quadrado é área. Então vamos calcular a área de uma caixa dessa aqui. Para calcular a área dessa caixa, eu vou usar aquela forma padrão, tá bom? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Eu vou usar a padrão, tá bom? Você pode usar a outra se você quiser, né? Aí eu vou deixar a outra para a gente utilizar na próxima questão. Eu vou usar a padrão para mostrar a vocês que a gente chega no mesmo resultado. Então a área total vai ser dada por 2 vezes a área da base. Aqui, como é um paralelepípedo, né? Formato de uma caixinha, você escolhe a base. Então eu vou imaginar que a minha base é essa aqui. Ó. Essa seria a minha base. A base em cima, sim, à vontade. Ela não é igual à base de baixo? Então eu vou imaginar que a minha base é essa aqui. Certo? Então a minha base aqui tem como dimensão 40 por 20. Então a área da base é 40 vezes 20. Agora eu vou para a área lateral. A área lateral, a gente aprendeu que seria o quê? Perímetro da base, né? Ó, perímetro da base, que multiplica, vou fazer o cálculo da área da base aqui separado, da área lateral. Perímetro da base, que multiplica a altura. Vai dar certo aqui também. Como a base aqui é 20 por 40, então o perímetro vai ser 40 mais 20, mais 40 que está aqui, mais 20 que está aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer esse somatório aí. Perímetro é o somatório de todos os lados. Então, 20 mais 40 mais 20 mais 40. Bom, então dá 120 o perímetro. E multiplicar pela altura, que é 14. Então, 120 vezes 14. Então a gente vai encontrar como área lateral 1.680. Bom, é 120 vezes 14 dá 1.680. Vamos lá. Continuando. A área total vai ser 2 vezes 40 vezes 20, que é 800, vezes 2 dá o quê? 1.600. Então, 1.600 mais 1.680, mais 1.680, a gente vai encontrar 3.280. Ok? Então, isso seria a área total. Lembrando que isso aqui é em centímetro quadrado, a gente encontrou. Só que ele quer a resposta em metro quadrado. A gente encontrou em centímetro quadrado. E outro, além de ter encontrado em centímetro quadrado, quantas caixas ele quer dessa? 10.000. Ele quer 10.000 caixas. Então, eu vou pegar esse valor aí e multiplicar por 10.000 logo. Ele quer 10.000 caixas dessa aí, então, multiplicar por 10.000. Fazendo aí o produto aí, a gente vai ter, né, as 10.000 caixas. 3.280 vezes 10.000 vai dar 32 milhões. 800 mil caixas. Tudo isso em centímetro quadrado. Aí agora eu vou converter para metro quadrado. Bom, de centímetro quadrado, quem lembra da aula anterior de unidade de medida, lembra que de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente iria voltar, na verdade, 2 casas. Sendo decímetro, chegou em metro.
iria voltar 2 casas. Só que como está o quadrado, a gente dobra esse valor. Ao invés de 2 casas, a gente volta 4 casas. Então, vamos lá. Vai voltar 4 casas, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, né? No caso, 4. Né? Então, chegou aqui, 1.280, parou. Então, 3.280 foi o que sobrou metro quadrado. Beleza? E aí a resposta seria a letra B de dado. Ok? Então, a questão tranquila. Veja que eu usei a fórmula padrão, normal. Professor, poderia fazer essa questão usando a fórmula geral de paralelepípedo? Poderia sim, poderia fazer. Tá bom? Só que nesse caso não era necessário. Beleza? Ok? Tranquilo aí para vocês? Ó, fazer só mais uma questão, a gente já está chegando no finzinho. Só mais uma questão e eu vou liberar vocês para a próxima aula de vocês aí que tiver durante o dia, tá bom? Uma caixa, e passar atividade também nessa semana. Semana passada eu deixei vocês soltos. Essa semana tem atividade. Uma caixa de embalagem dos Correios, em formato de paralelepípedo, reto retângulo, foi utilizada pelo Partido A para envio de materiais de campanha, cartazes, santinhos, nas últimas eleições. Como está mostrando aí a figura. A função SX, que representa a área da folha de papelão retangular utilizada para a construção da caixa conforme a planificação dada na figura. Eita, Alice, parece que vai aparecer Bhaskara aí. Mas a gente não vai precisar calcular, não. Viu? É só aparecer mesmo, só a aparência. Mas vamos olhar aí. Ele deu a caixa aí com as dimensões e quer que a gente calcule. Quer que a gente... Eu deixo ela de lado. Não pode deixar ela de lado. Então você vai ver, é Eu fácil de chuto. resolver. Não, mas ela é fácil de resolver. Essa é boa porque a gente não precisa finalizar a questão. Na verdade, o que ele está querendo aí saber é qual é dessas equações que tem aí, qual delas representa a área dessa caixa. Então, a área que foi... Vai precisar resolver bastante. Cara, não, né? Não vai precisar não. Bom, então, vamos lá, vamos resolver. Ó. Vê que eu apaguei a outra dimensão, porque só a caixinha já era suficiente para a gente. O que é que a gente aprendeu? Que nesse formato, aí agora eu vou fazer no formato de paralelepípedo, que a área total ela é dada por 2 vezes AB mais AC mais BC. É aquela formulazinha que tem de paralelepípedo. Então a gente aprendeu isso. Tá bom? Se a gente aprendeu isso, a gente agora vai só substituir com os valores aqui das dimensões. Tá bom? Então a gente vai ter o seguinte. AT, no caso aqui ele está chamando de SX, então vamos substituir. SX é igual a 2 vezes. Aí quem é AB? Aí você escolhe, tá bom? Você pode chamar o X de A, o 180 de A, o 135 de B, fica à vontade, tá bom? Eu vou botar aqui aleatório. Vou chamar esse de A, esse de B e aqui C. Ok? Então vai lá. AB é 180 que multiplica 135. Ok? E AC, aí A é 180 e C é X. Mais, e B é 135 e BC é X, ou e C é X. Ok? Pronto. Continuando. SX é igual a 2 vezes, aí agora, 180 vezes 35. Aí a gente vai calcular aqui. 180 vezes 35. Ou vezes 135. Vamos ver quanto é que dá aí. 180 vezes 135 dá 24.300. Então, 24.300 mais 180x mais 135x. A gente vai pegar 180 mais 135. E aí a gente vai ter o quê? 315x. Agora eu vou fazer esse produto. Esse vezes esse vezes esse, que é a distributiva. Então, SX vai ser igual a 2 vezes 315. 2 vezes 315 dá 630x. Mais 2 vezes 24.300.
2 vezes 24.300 dá 48.600. Bom? Então veja, chegamos. A partir daqui a gente não pode fazer mais nada. Para aqui. Vamos olhar para as alternativas. Resposta, ó, letra B. Okay? Então, de diversas formas. Você olha para uma questão assim, lá na hora da prova, você olha assim para um negócio assim, muitos de vocês se desesperam, vai se assustar, vai dizer, meu Deus do céu, não consigo responder isso aqui, isso é difícil demais. O professor Otávio aí tá maluco botando um negócio desse pra gente aqui e tal, não sei o que, vai se desesperar. E aí, no fim das contas, ó, essa figura que tá aqui, ela não serviu para nada pra gente. Algumas pessoas podem achar bom a planificação e resolver, mas não serviu para nada. Bastou a gente olhar para a caixinha, entender as dimensões e resolver dessa forma aí, como a gente fez. E resolver desse jeitinho. Beleza, galera? Tranquilo aí para vocês. Ó, as questões de prisma são questões maravilhosas, são questões boas. O livro de vocês aí tem várias questões aí. Para finalizar a nossa aula, o que é que a gente vai fazer aí? Vou passar a atividade para vocês aqui, que é do capítulo 7. Vocês vão fazer a atividade online do SAIS, a online lá, de marcar as alternativas lá, online. No Classroom, vocês só vão precisar enviar para mim, vocês só vão enviar para mim lá no Classroom os cálculos de vocês. Tá bom? Você pode anexar lá no documento, que eu sempre deixo assim, respostas. Aí naquele documento você pode anexar a imagem do seu caderno lá, que você tirou a foto lá. Se não conseguir enviar no Classroom, o pessoal do primeiro ano já disse que a turma dele eles já estão conseguindo enviar normalmente. Se você não conseguir enviar no Classroom, você envia no meu Zap. Sem problema, tá bom? É só enviar para a sua atividade da semana, ok? Essa atividade vai ficar disponível para vocês até sexta-feira, ok? Vocês vão fazer, tem aí uma semana aí para fazer essa atividade. Mas não esquece, só envia a atividade depois de você marcar lá no SAIS essas alternativas lá, na atividade SAIS, tá bom? Então, essas são as atividades do livro de vocês aí, do capítulo 7. Beleza? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, só mandar o zap aí, a gente conversar aí. Perguntar a vocês agora se tem alguém aí que está com alguma dúvida sobre esse capítulo. Se tiver, é só falar. Nosso próximo capítulo, se eu não me engano, é Pirâmides. Se eu não me engano, é do livro 3. Então é bom vocês já ir providenciando o livro 3. Eu não sei se a coordenação já está entregando o livro 3 de forma física, mas no site do SAIS vocês já podem utilizar o livro 3 na forma digital. Bom, já está disponível. E aí, alguém tem alguma dúvida? Vou olhar aí, tirar o print da presença. Pronto. Pessoal, vê só. Então, agradeço a vocês pela aula de hoje. A gente vai nos encontrar sexta-feira, tá bom? Às 7h30 da manhã, na nossa aula de Matemática Fundamental. Por hoje a gente fica por aqui. Agradeço bastante a presença de vocês também, tá bom? E não esqueçam de dar aquele recadinho aos coleguinhas de vocês que vocês conhecem aí, tá bom? Para assistir às aulas, ok? E assim que eu tiver posicionamentos sobre a nossa avaliação, como é que vai ser a nossa prova referente à prova da escola, porque lembrando, a minha avaliação, eu avalio vocês desde o primeiro momento que vocês estão aqui assistindo às aulas, tá bom? Então, isso conta para mim como avaliação. A avaliação física da prova da escola e a escola que vai orientar os professores quanto a isso aí, tá bom? Beleza? Valeu, tchau, tchau.